Salve galera, Bioquímica do ensino superior. Eu sou o professor Joelso Peralta e hoje nós vamos apresentar então um pouquinho da introdução. O que acontece? A gente acaba estudando muito as rotas bioquímicas, as estruturas bastante complexas, os nomes das enzimas, como é que funciona o metabolismo, como é que funciona a mitocôndria, e a gente acaba às vezes esquecendo um pouquinho da parte básica. O que é a parte básica? Entender como é que funciona a célula. Então a gente tem aqui 5 itens que vai ser a nossa abordagem para agora. O que nós temos? Nosso primeiro item nós vamos estudar a célula. Para entender a célula, vamos relembrar como é que funciona a questão da distribuição do líquido intracelular e do líquido extracelular. Quais são os seus compartimentos? Ainda neste capítulo 1, chamado célula, vamos entender então a parte lógica, membrana, citoplasma e núcleo. Membrana, você lembra como é que funcionam os processos de permeabilidade seletiva através da membrana celular? Está lembrado aquele negócio chamado processo ativo, o processo passivo, as endocitoses e a exocitoses? Como é que funcionam esses 4 processos? Dentro destes processos, você lembra o que é um cotransporte, o que é um contratransporte, simporte, antiporte? Você lembra da bomba de sódio e potássio? Você lembra como é que funciona então o transporte, a absorção de monossacarídeos, glicose, galactose e frutose? Como é que será que funciona para aminoácidos e dipeptídeos? Como que funcionaria o transporte então, se a gente está falando de ácidos graxos? Então nesse capítulo a gente estuda a célula e entra na estrutura da membrana. Entrando na membrana você tem o citosol, citoplasma e aloplasma. Como é que funciona essa estrutura? O que nós encontramos dentro do citoplasma, nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas. Você lembra da mitocôndria? Você lembra do lisossomo? O retículo endoplasmático, que pode ser dividido em liso e pode ser dividido em ribossomo, ou seja, retículo endoplasmático rugoso ligado ao ribossomo. Você lembra a função do lisossomo, do ribossomo? Você lembra como é que funciona o aparelho de Golgi, o complexo de Golgi? Então nós vamos estudar um pouquinho as organelas citoplasmáticas. Logo em seguida você atravessa a membrana nuclear e você entra no núcleo. Então nós vamos seguir membrana, citoplasma e núcleo. No núcleo você lembra então como é que funciona o processo de transcrição e tradução gênica? Qual é citoplasmático? Qual é a nível de DNA? Como é que funciona aquele processo do ribossomo conversar, se comunicar com o RNA mensageiro? E aí você tem a seleção de aminoácidos específicos e através desse aminoácido você faz então a famosa síntese proteica. Capítulo 2, nós vamos entender um pouquinho como que funciona as enzimas. As enzimas são substâncias então, são proteínas que aceleram a velocidade de uma reação química. Você lembra como é que funciona então o processo de catálise? Como é que as enzimas conseguem ser altamente específicas? Um processo que a gente pode apelidar de chave fechadura. Como é que você pode ter mais de 5.000 enzimas catalogadas no seu corpo e a falta de uma enzima pode ser uma complicação de saúde? Dessas enzimas altamente específicas, elas também funcionam por compartimento. Quais enzimas estão lá no citosol? Alguma enzima que esteja dentro de uma organela como mitocôndria, alguma enzima que esteja no núcleo, então elas funcionam por questão de compartimento. Você lembra da cinética enzimática? Quais são os fatores que alteram a velocidade das reações químicas catalisadas por enzimas? Será que foi a questão de temperatura? Será que foi a alteração de pH? Quais são os fatores que interferem então? Concentração de substrato, concentração de substrato e concentração de enzima. Então neste capítulo de enzimas vamos entender como que as enzimas funcionam, qual é a importância de ter uma enzima presente numa rota metabólica, quais são os fatores que interferem nessa questão de velocidade de uma reação química, o que favorece ou não, por exemplo, cofatores enzimáticos. Você lembra a função das vitaminas nesse processo das enzimas? Você lembra o papel dos íons metálicos no papel então do funcionamento de uma enzima? E aí finalmente a gente finaliza enzimas também estudando um pouquinho da regulação dessas enzimas. Como é que acontece o processo de regulação? Quem controla? O que é um fator alostérico positivo e negativo? No capítulo 3,
vamos entender um pouquinho do sistema de tamponamento celular. Como é que funcionam os tampões fisiológicos? Sim, existem tampões fisiológicos. Então a gente começa a se perguntar, e a tal da dieta alcalina ou do pH? Funciona ou não funciona? Bom, para entender isso nós temos que estudar então a parte da bioquímica básica, onde a gente estuda o processo de tampão. No tampão nós temos o tampão ácido carbônico, então nós vamos ter a participação do sistema respiratório. Mas nós temos também a participação do rim. Aqui você encontra então o tampão fosfato. Como é que funciona o ácido carbônico? Como é que consegue ser a liberação de água, liberação de CO2? Como é que funciona o fosfato monobásico, o fosfato dibásico? Qual a participação do rim e do sistema respiratório no processo de controle do pH? Por exemplo, o pH do sangue, 7,35 até 7,45. Como é que esse pH se controla? Lembra? Cada local tem um pH diferente. Você pega um pH da boca, lembra nossas aulas anteriores? Você tinha pH da boca com 6,7. Você pega um pH do estômago, pH gástrico com 1,5 a 2,0. Como é que esse controle de pH funciona então no sistema tampão? A gente vai conseguir entender. Ainda, como nós temos 5 unidades para entender esse processo, para conseguir realmente entrar nas rotas metabólicas, você precisa entender o processo básico. Você tem o capítulo 4, que é o chamado funil energético. O que é funil energético? Nós temos substâncias complexas, você tem o carboidrato, você tem o amido, você tem os lipídios, você tem as gorduras, você tem o colesterol, você tem as proteínas. Como é que essas substâncias complexas conseguem entrar realmente numa célula e gerar o nosso famoso ATP, energia, adenosina trifosfato? Para isso nós podemos resumir através de um funil energético. Todos eles, de certa forma, serão reduzidos, então transformados em substâncias mais simples. Você tem um carboidrato que acaba se transformando em glicose. Você tem uma proteína que acaba se transformando em aminoácido. E você tem o triacilglicerol, o triglicerídeo, em ácidos graxos e glicerol. Essas substâncias mais simples podem acabar gerando acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A segue pelo seu funil energético, onde você tem o ciclo de Krebs, veremos futuramente. Você tem a cadeia respiratória, você tem a geração de ATP. Neste meio do caminho você tem a liberação de CO2, você tem a entrada de O2, você tem a saída de água, você tem a liberação de calor e você tem então a geração de energia, ATP, através do funil energético. Finalmente, então, no capítulo 5, você consegue então ter uma introdução para entender como é que funcionam os macronutrientes. Quem são eles? Carboidrato, lipídio e proteína. Basicamente aqui é entender como é que funciona a absorção, digestão, absorção e o destino final do carboidrato. Só que nessa parte introdutória nós vamos trazer a curiosidade de o que é um carboidrato, o que é uma aldose, o que é uma cetose, por que polihidroxialdeído, polihidroxicetona. A gente entendendo isso consegue entender melhor como funciona a rota metabólica. Fazemos a mesma coisa para lipídio. O que são lipídios simples, o que são lipídios complexos. Onde é que entra a categoria do triglicerídeo, gorduras, onde é que entra a categoria do colesterol, esteróides, o que são prostaglandinas. Então a gente vai entender um pouquinho dessa parte dos macronutrientes voltados então ao lipídio. Finalmente entramos na questão da proteína, como que funciona o processo digestivo e absortivo, mas também entender o que é um aminoácido, o que é uma proteína, como é que eles se combinam, o que é uma ligação peptídica, quais são os polipeptídicos formados. Então nós finalizamos os nossos 5 itens, aonde nós temos então célula, enzima, sistema de tamponamento, funil energético e macronutrientes. Fique ligado, voltamos com a bioquímica do ensino superior. Valeu!